Boa noite, tudo bem? Bom, obrigado aí pelo convite, é um prazer estar vindo falar com vocês aqui de um tema tão relevante que é a questão da construção sustentável, né? A questão da sustentabilidade no setor da construção civil. Então é um pouquinho que eu quero abordar com vocês esse tema hoje à noite, tá? Então eu vou falar um pouquinho de alguns conceitos que levaram a gente a repensar essa questão da arquitetura e da construção no Brasil e mostrar um pouquinho do panorama disso aplicado hoje no nosso país, tá? Então, vou começar apresentando aqui. A Sustentec é uma empresa de consultoria que atua nesse mercado de construção sustentável desde 2007 no Brasil. A gente acaba desenvolvendo uma série de serviços, né, focados aí em projetos sustentáveis, que são os serviços focados nas certificações, em todas as certificações hoje que a gente tem no Brasil, com foco em sustentabilidade, que é a certificação LEED, certificação Aqua, certificação PBE Edifica, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho, além de desenvolver toda a parte de projetos e estudos conceituais para poder buscar projetos mais sustentáveis. Tá? Um pouquinho dos clientes, a gente atua hoje tanto no mercado privado quanto no mercado público de construção sustentável, atendendo aí vários clientes, prefeituras, né, governo do estado e projetos privados também. Um pouquinho de tudo isso vem a gente repensar um pouquinho a situação ambiental do planeta. A gente sabe hoje que o planeta pede socorro, né? A gente está cada vez aí mais próximos dos fins dos nossos recursos naturais. A gente precisa começar a repensar esse modelo de construção, porque a construção tem um impacto muito grande nesses recursos, né? Então é hora da gente mudar, né? Você pode mudar essa realidade, isso só depende de nós que estamos atuando hoje nesse mercado, seja como engenheiros, seja como arquitetos, né, como consultores. A gente sabe que a gente pode fazer diferente, né? Não dá para a gente continuar fazendo como sempre foi feito, né? A gente conhece os impactos hoje, aqui tem alguns exemplos desses impactos, a questão das mudanças climáticas, então a elevação da temperatura, né? Tem um estudo recente agora do mercado no Brasil com relação a impactos do aquecimento global, que eu vou até mostrar daqui a pouquinho, que fala que só no Rio de Janeiro haverá uma perda de 124 bilhões de reais no mercado imobiliário carioca devido à questão da elevação do nível dos mares. Isso acaba afetando toda a questão da saúde, a agricultura, a vegetação, né? Toda uma preocupação aí com a questão dos recursos hídricos, que a gente vai falar bastante também durante a palestra, a questão das regiões costeiras, a fauna e a flora. Então hoje a gente conhece os impactos, conhecendo os impactos a gente tem que fazer algo diferente para estar mudando tudo isso, né? Como eu falei, a gente sabe que os nossos recursos naturais estão por fim, né? Então a gente vê aí o petróleo por mais 40 anos, e aí o Brasil descobre o pré-sal e fala que resolveu o problema do petróleo. Né? Só que, infelizmente, quando o Brasil estiver extraindo petróleo no pré-sal de fato, em volume, o mundo inteiro já não vai estar no petróleo. O petróleo é algo que está deixando de ser usado no mundo inteiro e assim vai acontecer. O zinco a gente tem por mais 60 anos, o cobre a gente tem por mais 60 anos, a água, que hoje é um grande problema do planeta, a gente sabe que a nossa reserva de água doce do planeta é de 2,5%. Né? E aí quem estudou um pouquinho mais a respeito da água, sabe que desses 2,5%, apenas 0,03% é água que está disponível para o nosso uso, né? O restante são águas que a gente não consegue usar. Então realmente o problema da água é um problema sério, o que vem afetando aí e causando guerras no mundo inteiro, né? Hoje a gente sabe que mais de 50% da população mundial já não tem acesso a essa água potável, né? Então a gente tem que se preocupar de fato com esse problema, tá? Esse é um problema que cada vez bate mais próximo de nós, né, nas nossas portas. Então a gente vê aqui uma reportagem da Folha em 2003, que falava que São Paulo ia ficar sem água em 2010. Isso não aconteceu em 2010, mas aconteceu em 2014, 2015. Né? A gente passou por um problema muito grande de água no ano passado em São Paulo. A gente estava muito próximo de um rodízio de 5 por 2, ou seja, 5 dias sem água, só 2 dias a gente teria água. Né? Então é um problema que a gente sabe que também hoje não é mais só de São Paulo. Isso já acontece no Rio de Janeiro, isso acontece em Minas Gerais, isso vai acontecer em 19 regiões metropolitanas do Brasil, né, de acordo com um estudo do TCU, que estudou essas regiões metropolitanas. A gente sabe também que a questão da água não é uma questão só de fatores climáticos, isso tem um peso, lógico que tem um peso, né? A grande estiagem que há afeta diretamente a questão dos recursos hídricos. Mas aí eu pergunto, o que é feito no Brasil com o esgoto que é gerado? A gente não faz praticamente nada com o esgoto que nós geramos. Apenas 20% desse esgoto passa a ser tratado. E é um tratamento que não é para reuso, é um tratamento para descarte, né? E isso afeta diretamente o setor elétrico brasileiro, né? A energia no Brasil, ainda a grande parte dessa energia, ela é hidrelétrica.
né? A gente sabe que isso está mudando com o passar dos anos, mas hoje mais de 70% da nossa matriz ainda é hidrelétrica. Então, se faltar água no Brasil, vai faltar também energia, né? E aí, o ano passado, a gente fez um congresso grande em São Paulo e a gente trouxe a diretora da Sabesp, da Califórnia, né, para poder fazer uma palestra sobre falta de água em São Paulo, ou falta de água no Brasil, porque na Califórnia eles lidam com esse problema há mais de 20 anos, não falta água lá. E aí a primeira coisa que ela falou com a gente, quando a gente pegou ela no aeroporto lá em Guarulhos, que estava indo para São Paulo, a gente passou pelo rio, pela marginal Tietê, pelo rio Tietê, ela falou, como que falta água se o rio de vocês está cheio de água? Não tem por que faltar água se o rio tem água. O que falta é como tratar essa água para você fazer um reuso, um aproveitamento dessa água, né? Ou seja, se a gente resolver esse problema, a gente não estaria passando por esse apelo todo que a gente está tendo. E aí a gente vai para o problema da crise energética, né? Como a gente disse, faltou água, falta energia, o governo foi muito rápido e resolveu o problema da energia. Vamos tarifar de forma diferente, se está faltando água, a energia vai ficar mais cara, para ver se cada um toma uma atitude diferente e começa a reduzir, porque vai doer no bolso. Daí achar que com isso ele ia resolver o problema. Então agora, recentemente, há 2 meses, que a gente parou de pagar uma taxa maior, porque os rios têm hoje uma reserva um pouco maior, tá? Então, com isso, a conta de energia explodiu em praticamente todo o país, né? Para a gente ter uma ideia, nos últimos 13 meses em São Paulo, a conta de energia subiu aí 113%, né? A projeção apontava um aumento de 62% em Santa Catarina, 42% em média nas contas de energia da AMPA, e assim vai. Tudo isso para quê? Para pagar as nossas térmicas que estavam em operação para atender a demanda de energia que a gente não tinha hoje, mas sendo produzida pela hidrelétrica, tá? E a térmica é uma energia cara, são 26 bilhões de reais por mês, que eram pagos para poder manter uma energia térmica, que é muito mais poluente, né? E era a única certeza que a gente tinha que não iria faltar energia, era a partir do momento que elas passassem a funcionar. Só que as energias térmicas, elas foram feitas para ser o nosso backup, não para ser o nosso dia a dia. Então a gente, de novo, está muito próximo aí de um colapso na questão da energia também, né? Principalmente se a economia der uma retomada, né? Infelizmente a gente deu uma parada na economia, fez com que a gente não tivesse falta de energia, senão com certeza a gente teria falta de energia. Então, olhando tudo isso, o governo brasileiro, através da Secretaria de Recursos Especiais, analisou e fez um estudo de como será o Brasil em 2040, como será o Brasil em 2075. Esse estudo acabou de ser apresentado no final do ano passado e mostra justamente isso. Ele fala que em 25 anos, ou seja, em 2040, o Brasil conviverá com calor extremo, falta de água e de energia, queda na produção agropecuária, doenças e prejuízo por ressacas. Sugere o maior estudo já feito no Brasil com relação aos impactos climáticos. Foi o mesmo estudo que a ONU fez para o mundo inteiro, só que o governo brasileiro fez esse estudo numa escala menor, para entender o impacto em cada cidade brasileira. E o resultado é isso, que em 2040 a temperatura do Brasil vai subir em torno de 3 a 4 graus, temperatura média. Com isso, os nossos rios vão secar cerca de 40 a 30% do volume. E automaticamente, todas as nossas últimas hidrelétricas construídas no Brasil, que são as hidrelétricas fios d'água, vão parar de gerar energia. De novo, a gente volta a ter o problema da falta de água e da falta de energia. Então, para quem acha que o problema foi solucionado, a gente só está começando a lidar com esse problema. Esse é um problema que vai cada vez bater mais próximos das nossas portas e a gente tem que estar olhando isso com muito carinho, né? Porque esse é o que nos mostra aí os estudos para o futuro, tá? Então, olhando tudo isso, a gente começa a entender que a construção civil tem um impacto muito grande no meio ambiente, né? Hoje, 21% de toda a água tratada no Brasil já é consumida dentro de edificações. 25% das emissões de gás efeito estufa do Brasil são emitidos pelo setor da construção civil. 47% da eletricidade é usada dentro de edificações no Brasil. E 65% dos nossos resíduos, infelizmente, estão em aterro sanitário, são resíduos da construção civil, que não tem o porquê estar em aterro sanitário. Então, a construção civil ela tem que se modernizar, ela tem que se rever para poder trazer resultados diferentes do que a gente sempre teve. Só para vocês terem ideia, eu deixei aqui alguns desses impactos. Por exemplo, a produção de madeira no Brasil. Hoje, dos 24,5 milhões de toneladas de madeira produzidas no Brasil,
17,5 milhões de toneladas são madeira ilegal, tá? E aonde vocês acham que é usada essa madeira ilegal? Que a gente vê boiando aqui nos rios, sendo transportado pelos caminhões, que vira e mexe estão sendo apreendidos. Aonde é usada essa madeira? Na construção civil, na sua maior parte na construção civil, indústria mobiliária, né? Moveleira. Por quê? Porque a gente não tem o cuidado justamente de questionar a origem da madeira que nós estamos usando. Né? Ninguém que está lá na obra, quando está na obra recebendo uma carga de madeira, pergunta a origem daquela madeira. E a partir do momento que você não questiona, você pode ter certeza que a maior parte dessa madeira que você está recebendo, ela é ilegal. Né? Nenhum arquiteto hoje, quando faz um projeto, especifica seus materiais, lembra de colocar lá na especificação daquele piso de madeira, daquele mobiliário, que a madeira precisa ser uma madeira legal, uma madeira certificada. A gente não tem esse cuidado. Por isso as coisas vão acontecendo da forma que vão acontecendo. Então a gente precisa começar a questionar essas questões, né, para que a gente possa mudar um pouquinho isso tudo. Então desses 75% desse total é consumido no Brasil, 15% é consumido na cidade de São Paulo, principalmente pela indústria moveleira, pela indústria da construção civil. Né? Então a gente precisa mudar um pouquinho essa história. Para vocês terem uma ideia, para cada tonelada de cimento produzido, são gerados 600 kg de CO2 na atmosfera. Para cada tonelada de aço produzido, são gerados 2.500 kg de CO2 na atmosfera. 5% das emissões diretas de CO2 do planeta hoje é gerado pela construção civil. Tá? Então, por isso que a ONU hoje tem um trabalho muito forte no desenvolvimento da construção sustentável no mundo. Por quê? Porque se a gente perceber, quando foi assinado o protocolo de Kyoto, a ideia era que todos os países signatários reduzissem em 5% as suas emissões até 2014. Né? A gente está falando de um setor que ele sozinho é responsável por 25% das emissões do planeta. Então a gente tem na construção civil um grande impacto aí na questão da poluição. Tem solução? Tem solução sim. Para vocês terem uma ideia, só em 2013 o Brasil produziu 71 milhões de toneladas de cimento. Aí quando você multiplica esse númerozinho de 71 milhões pelos 2.500 kg de CO2 ou pelos 600 kg de CO2 na natureza, vocês veem o quanto foi emitido para produzir um dos insumos que nós usamos na construção civil. Né? Uma solução é muito simples e está aí à disposição de todo mundo, é usar um cimento chamado CP3. Tá? O cimento CP3 é um cimento que tem 60% menos CO2 do que o cimento convencional que se usa no mercado. Tá? Ele gera em torno de 260 kg de CO2 contra os 600 kg do cimento tradicional. Tá? E por que as pessoas não usam o CP3? Porque simplesmente não conhecem o cimento CP3. Tá? Ele é um cimento muito mais barato do que o cimento convencional e ele é um cimento que tem um impacto muito menor. Ele incorpora na sua produção cerca de 35% a 70% de escória de alto forno, que é um resíduo que ia ser jogado de qualquer forma para fora, que é usado hoje como matéria-prima para a produção de cimento. Então ele tem um primeiro grande apelo ambiental, que é reuso de um resíduo que é descartado pela indústria do aço. Segundo apelo é que a partir do momento que ele usa escória de alto forno, ele deixa de usar calcário para a produção de cimento, ele usa menos recurso natural. E por ele usar a escória de alto forno, ele precisa de um tempo de queima menor, produzindo então menos CO2 na atmosfera. Né? Então existem soluções, a gente precisa só entender quais são essas soluções e quais são esses caminhos. Né? Falando um pouquinho de consumo de energia também, só para vocês terem alguns números, para cada tonelada de areia ou brita produzida são consumidos 10 kWh de energia. Para cada tonelada de gesso produzido são consumidos 1.000 kWh de energia. Para cada tonelada de alumínio produzido são necessários 56.000 kWh de energia. Ou seja, será que a gente precisa de alumínio para tudo que a gente usa alumínio hoje? Ou a gente pode mudar a especificação desse material? Né? O alumínio é o material na face da Terra que mais consome energia na sua produção. Então a gente precisa rever a forma que a gente está especificando os nossos materiais. Né? Uso de energia nos prédios. Aqui é a energia que a gente usa dentro das edificações. Tá? 42%, hoje até maior, 47% da energia consumida no Brasil é consumida dentro de edificações. 23% em residência, 11% em comércio e 8% em edifícios públicos. Quem é o grande vilão do consumo de energia numa residência? Quem sabe me dizer? Onde a gente mais consome energia numa residência?
chuveiro elétrico. É um absurdo que a gente consome de energia no chuveiro elétrico, num país solar igual ao nosso, que não tem quase lugar do mundo nenhum. Por que a gente não usa um aquecedor solar e usa uma resistência elétrica para aquecer água? Né? Não faz sentido a gente ter chuveiro elétrico dentro das nossas residências. Né? E no comércio? Qual que é o grande vilão da energia no comércio? Ar-condicionado. Será que a gente precisa de tanto ar-condicionado como a gente precisa usar hoje? Aí nos projetos da elétrica não usava ar-condicionado, por isso você passava calor, passava frio lá dentro? Passava. A gente precisa rever como se faz uma boa arquitetura e não simplesmente fechar todos os edifícios com vidro, paredes, e depois colocar um equipamento de ar-condicionado para poder climatizar, que você não aproveitou de um recurso natural e disponível que está na natureza. A gente precisa rever de novo a forma que a gente está projetando as nossas edificações. Tá? Então, falando aí em uma forma agora, uma escala um pouco maior de cidades, cerca de 82% da população brasileira hoje vive nas áreas urbanas. E o Brasil talvez é um dos países mais urbanos do mundo. A população cada vez mais foi deixando a área agrícola e foi indo para as grandes cidades. Tá? Para vocês terem uma ideia, em 1950, São Paulo tinha 2,4 milhões de pessoas. Hoje já são 19 milhões de habitantes, se a gente considerar a grande São Paulo. Né? 75% da produção mundial de dióxido de carbono, responsável por 60% do aquecimento global, é gerada onde? Dentro da cidade. Então as cidades têm um impacto muito grande também. Tá? De uma perspectiva ecológica, as cidades comportam-se como parasitas da zona rural. Afinal, é de lá que retiram recursos vitais que consomem, como alimentos, energia, sem os quais logo entrariam em colapso. Então, quer dizer, as cidades consomem demais, né? As cidades estão muito, uma população muito grande. A gente precisa rever o modelo de cidades também para a gente melhorar a questão dos nossos impactos. Né? Hoje, o impacto dos problemas ambientais nas cidades cresce exponencialmente, em um ritmo muito acelerado. Então, precisamos rever as nossas cidades. Então, como toda a questão de sustentabilidade, a gente está falando de um desafio que é global, mas esse desafio não vai ser resolvido quando os Estados Unidos assinam o protocolo de Kyoto. Não, os Estados Unidos não assinou Kyoto, eu também não vou fazer nada. Não, se cada um não fizer a sua parte, a gente nunca vai resolver o problema. Né? A gente tem que ter uma solução individual para esse problema. E eu falar um pouquinho, né, uma frase até do professor Zanettini, que é um outro papa da arquitetura brasileira, que fala que a gente precisamos aprender a agir como cidadãos e não somente como consumidores desse planeta. A partir do momento que a gente rever a forma da gente projetar, de a gente construir, de a gente viver, a gente vai ter um planeta melhor para todo mundo. Né? E tinha uma antiga propaganda na MTV que falava justamente isso. Sustentabilidade só se sustenta se você ficar de pé. Então, se você cair, talvez seja tarde. Então, enquanto nós estamos de pé, nós temos que lutar para mudar um pouquinho, né, o nosso futuro. Então, a gente tem que rever as formas que a gente tem feito as nossas coisas. E é daí que nasce esse conceito do Green Building, né, ou a construção sustentável, ou o prédio verde. Né, é uma edificação que tem toda uma preocupação com a questão ambiental, né, com a questão do seu uso, da sua operação. Tá? Isso embasado num conceito maior, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. Né? Então, o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade de as futuras gerações satisfazerem as suas próprias necessidades. Né? Então, é um conceito desenvolvido na Comissão Plano de 1987 e é o que permeia aí todas as ações hoje voltadas aí para a questão de desenvolvimento sustentável. Tá? Então, para quem não conhece essa frase, vale a pena a gente ter debaixo do travesseiro lá e toda noite, né, na hora de dormir, dar uma leitinha e ir memorizando isso. Isso faz parte, né, e isso é o segredo para a gente mudar o nosso planeta. Tá? Isso faz parte também da nossa Constituição Federal. Tá? Dentro do nosso artigo 225, no caput desse artigo, ele já fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, na hora que a gente está fazendo construção sustentável, na hora que a gente está fazendo sustentabilidade, a gente não está fazendo nada mais do que o nosso dever de cidadão,
né, que tem que seguir a nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Tá? Então, se a gente entendesse, de fato aplicasse tudo que está lá dentro, a gente seria um país muito diferente. Tá? Um outro conceito que embasa a construção sustentável é o conceito da pegada hídrica. Eu não sei se alguém já chegou a calcular a sua pegada hídrica. Alguém calculou a pegada hídrica de vocês? Não? Esse conceito é um conceito muito interessante, criado em 2002 pelo holandês Arjen Koekstra, que é o diretor científico do WFM, né, na Universidade de Twente. Então, a pegada de água foi introduzida como um novo indicador de consumo de água, que contabiliza a quantidade de água utilizada nos bens e serviços consumidos pelos habitantes de um país, tendo em consideração os fluxos com os outros países. Então, a pegada de água, o Water Footprint, é assim um indicador que mostra quanta água é realmente necessária para sustentar uma população. Então, tudo que você consome tem água embutida. Então, dependendo da forma que você consome, você está consumindo mais água ou menos água. E a gente sabe que isso tem um limite. Então, a ideia é que a gente trabalhe dentro desse limite para que não falte água, né, para as populações. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, por exemplo, quando você consome uma fatia de pão de 30 gramas, você está consumindo 40 litros de água. Quando você toma um copo de cerveja, você está consumindo 75 litros de água, que foi necessário para fabricar aqueles 250 ml de cerveja. Tá? Quando eu compro ou eu consumo um copo de suco de laranja de 200 ml, eu estou consumindo 170 litros de água. Ou seja, a gente tira uma conclusão óbvia daqui. É muito mais sustentável tomar cerveja do que tomar suco de laranja. Gasta muito menos água, né? E quando a gente come carne, está aqui, mas 1 quilo de carne são necessários 60 mil litros de água. Né? Então a gente precisa rever os nossos hábitos para a gente mudar também essa questão. E o outro conceito que embasa tudo isso é a pegada ecológica. Né? Essa é um pouco mais conhecida, nada mais é do que a necessidade que nós temos, né, o impacto que nós temos para sobreviver, né, qual o nosso rastro que nós deixamos no planeta com relação a isso. Tá? Então, a pegada ecológica é uma tradução do inglês Ecological Footprint e refere-se em termos de divulgação ecológica à quantidade de terra e água que seria necessário para sustentar as gerações atuais, tendo como todos os seus recursos materiais e energéticos gastos por uma determinada população. Só para vocês terem uma ideia, né, os 5 países com maior pegada ecológica do planeta hoje são o Catar, com 11,7 de pegada ecológica, o Kuwait com 10,8, tá? A Emirados Árabes com 8,4, a Dinamarca com 8,2, os Estados Unidos com 7,2. Tá? E os países com menor pegada ecológica seria a Palestina com 0,8, o Timor-Leste com 0,7, a Afeganistão com 0,6, o Haiti com 0,5 e a Eritreia com 0,4. Mas acredito que ninguém vai querer estar morando nesses países, né? Porque a condição também não é a condição ideal. Só para vocês terem uma ideia, a pegada ecológica do Brasil hoje é de 2,93 hectares globais por habitante, sendo que o ideal para o planeta seria de 1,8. Então hoje nós consumimos mais do que nós poderíamos estar consumindo no Brasil. Tá? Então, baseado nesses conceitos, a gente chega no conceito de Green Building ou construção sustentável, que nada mais é do que a edificação ou espaço construído que teve na sua concepção, construção e operação o uso de conceitos e procedimentos reconhecidos de sustentabilidade ambiental, que aí sim vão trazer benefícios, sejam eles sociais, ambientais e econômicos, né, que é o tripé da sustentabilidade. Então, a gente precisa rever a nossa edificação em todas as suas etapas. Desde o estudo de viabilidade do negócio, a localização, o estudo de concepção, a forma que eu vou projetar esse edifício, a forma que eu vou construir esse edifício, a forma que eu vou operar esse edifício, né? E como eu vou manter esse edifício e no final da vida útil ele não pode simplesmente virar resíduo e se transformar em tudo. O ideal é que a gente reuse e reuse esses materiais novamente para alguma outra construção. Tá? Então aqui a gente deixei alguns exemplos de construções sustentáveis que a gente tem feito aí pelo Brasil. Aqui é um shopping center em Manaus, daqui é um centro de distribuição no interior de São Paulo, aqui é o Hotel Hilton da Barra da Tijuca, que foi inaugurado agora para a Copa do Mundo.
Aqui é um centro de distribuição do Guarujá, em São Paulo. Aqui é uma loja da Nike em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, são conceitos que são aplicados a qualquer tipo de construção, seja ela uma construção nova, seja ela uma construção que vai estar sendo passada por um retrofit. Tá? E qual que é o grande benefício da construção sustentável? Ela aumenta o bem-estar, o conforto e a produtividade das pessoas. Vários estudos mostram que, por exemplo, nas escolas, os alunos têm 20% de melhora nas provas quando estão em escolas sustentáveis. Nos hospitais, os pacientes deixam o hospital mais cedo, porque estão em ambientes muito mais agradáveis, elas se recuperam muito mais rápidos também. O mesmo se aplica à questão dos escritórios. O aumento de produtividade, 0,4% a 18% das pessoas que trabalham nesses ambientes. Tá? O mesmo acontece na indústria, né, e no comércio. Então, a construção sustentável traz vários benefícios. Sejam eles a questão da redução do consumo de energia e água, né, que automaticamente reduz o custo operacional, seja através de benefícios de saúde, que aumentam a produtividade. Aumentou a produtividade, eu também tenho benefícios econômicos, além dos benefícios do meio ambiente de uma forma geral, que é menos recurso natural, menos resíduos que eu estou gerando, né? E isso impacta diretamente no valor promocional e de marketing dessas edificações. Elas passam a ser mais valorizadas, porque são construções que têm toda uma preocupação com relação aos seus impactos. Nenhuma das grandes transformações que a gente teve no mercado brasileiro nos últimos anos foi devido à questão das certificações ambientais de construção. Aqui eu deixei os principais selos de certificação que a gente tem hoje no Brasil. O selo Casa Azul, que é dado pela Caixa Econômica Federal para as habitações populares. O selo Processo Aqua, que é um modelo francês, desenvolvido pela Fundação Vanzolini aqui em São Paulo, aqui no Brasil. O LEED, que é um modelo americano, que é o mais reconhecido e o mais usado hoje no Brasil. E o Procel Edifica, que é um trabalho do governo federal para incentivar a eficiência energética dentro das edificações. Tá? Então, são selos que a partir do momento que eu vou usando esses selos, eu tenho como atingir a questão da construção sustentável. Tá? Aqui é um exemplo do que é o LEED. O LEED, então, é um sistema desenvolvido pelo United States Green Building Council, GBC dos Estados Unidos, que define vários critérios de construção e operação para edifícios sustentáveis. Tá? Então a gente tem lá uma linha grande de famílias, dependendo do tipo de construção. Se é uma nova construção, você usa esse referencial. Se é um prédio existente, você usa esse referencial. Se é um escritório, você vai usar esse referencial. Se é um hospital, você vai usar o healthcare. Então, ele tem vários modelos de como você vai incorporar a sustentabilidade dentro das suas edificações. Tá? Lógico que não vou conseguir passar todos esses itens agora para vocês, mas ele tem dentro do LEED NC, que é as novas construções, 7 categorias. Dentro das categorias a gente tem critérios que são obrigatórios e critérios que são recomendados. A partir do momento que você vai somando pontos nessas categorias, né, num total de 110 pontos, você vai certificar o seu empreendimento aí em 4 níveis. O nível verde, o nível silver, o nível gold e o nível platinum. Então, quanto maior o nível de recomendações que ele for atendendo, maior o nível de certificação que ele atinge, automaticamente melhora o desempenho dessa edificação. Tá? Então isso é um modelo aí bastante utilizado hoje no mercado brasileiro. Tá? Para vocês terem uma ideia, esse modelo começou no Brasil em 2006, né? A gente fez a primeira certificação LEED do Brasil, uma agência do Banco Real lá, em São Paulo, em Cotia. Tá? Ela foi certificada em 2007 e hoje o Brasil já é o 3º país no ranking mundial, só perde para os Estados Unidos e para a China em relação a construções sustentáveis. Tá? Então esse modelo é usado em mais de 150 países no mundo todo. Tá? Aqui um exemplo de como isso se espalhou pelo Brasil todo. Né? Hoje o LEED já está presente em mais de 25 estados brasileiros, já são mais de 1.184 projetos registrados e 375 já certificados. Tá? No finalzinho eu passo alguns exemplos para vocês. São Paulo é o carro-chefe, tem maior quantidade de projetos, até porque tem o maior mercado imobiliário também. Rio de Janeiro em 2º lugar, tá? Depois a gente vem em Minas Gerais, vem depois, Paraná, Minas, Rio Grande do Sul, e aí vai se espalhando aí pelo Brasil todo. Tá? Existem outras oportunidades, que é incentivos do governo para poder buscar a construção sustentável. Então um deles é os chamados IPTUs verdes, onde as prefeituras estão passando a dar incentivos fiscais para quem adota esses modelos de construção sustentável. Tá? Como é o exemplo, por exemplo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, Guarulhos, Sorocaba, Salvador. Tem ainda incentivos do Banco BNDES para a construção sustentável, onde tem taxas de financiamento diferentes.
para as obras com construção sustentável, e ainda tem a questão do Ministério do Planejamento, que obrigou que todas as edificações federais construídas a partir de 2014 tenham a certificação Procel nível A. Tá? Então passa a ser obrigatório para essas edificações em 2014. A partir de 2025 isso passa a ser obrigatório para todos os prédios comerciais do país, e a partir de 2030 para todas as edificações construídas no Brasil. Ou você é sustentável ou você não tem mais o ABITS no seu empreendimento. Então vai forçar aí o mercado a buscar esses critérios. Tá? E uma outra metodologia que a gente aplica bastante aí a construções é a questão da metodologia de otimização e redução de custos operacionais. É isso muito mais aplicado para projetos existentes, mas também poderia ser aplicado para projetos novos. Tá? Onde a gente tem 6 passos dessa metodologia. Tá? O primeiro passo é uma avaliação preliminar para entender como que está aquele projeto ou como que está aquela edificação em relação ao desempenho. Então a gente faz uma avaliação preliminar e identifica qual que é o potencial de redução. Hoje você está consumindo tantos R$1.000 de energia por mês, o seu potencial de redução é de 60% a 70%, né? Desde que você atenda tais critérios. Tá? No segundo passo é feita toda uma auditoria energética da situação atual, que é entender como ele é operado, que hora que ele liga, que hora que ele desliga, como que funciona o ar-condicionado, como que funciona o elevador, como que funciona a iluminação. Você faz um diagnóstico energético do seu edifício. A partir daí você monta um plano estratégico de quais seriam as principais estratégias para reduzir esse consumo. Depois a gente monta um modelo de negócio, onde no modelo de negócio a gente define quais são os caminhos para buscar recursos financeiros para isso. O quinto passo é o projeto e a implantação dessas estratégias. E o sexto passo é o comissionamento, ou seja, garantir que o que foi projetado de fato foi executado da forma adequada. Então é uma metodologia onde a gente tem um custo dividido em 6 etapas, onde o resultado da primeira etapa ele financia todo o resto do trabalho. Tá? Então com um investimento muito baixo você potencializa o seu ganho. Tá? Então é basicamente isso que a gente está mostrando aqui. Né? Então as 2 primeiras etapas, a gente tem na primeira etapa já um potencial aí de 7 a 12% de economia em relação à conta de energia. Tá? Na segunda etapa a gente já chega a 15% de economia, sem necessariamente eu ter que fazer grandes investimentos, é o que a gente chama de retrofit a custo zero. É uma revisão tarifária da conta de energia, é uma mudança de procedimento de como você está operando o seu edifício, e você começa a potencializar o seu ganho. A partir daí, a gente tem investimentos de baixo investimento, de médio investimento e de alto investimento, onde em cada uma das etapas você vai aumentando o potencial de redução. Em alguns casos a gente chegou a 70%, 80% de redução do consumo de energia. Tá? Então, cada etapa que passa, você vai potencializando esse ganho. Depois você define qual que é o investimento que você vai buscar, através de um modelo de negócio. E aí você vai para o projeto de execução, implantação, comissionamento e a gestão dos indicadores. Tá? Então, é um trabalho que é feito passo a passo, onde a gente consegue trazer resultados muito interessantes hoje em qualquer tipo de edificação, seja em uma escola, seja em um prédio público, seja em um prédio residencial, prédio comercial. Existe hoje um potencial muito grande. Por quê? Porque a nossa arquitetura não está acostumada a fazer prédios de alta performance. Então a gente está começando agora a rever todos esses modelos de onde buscar. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em eficiência energética dentro de uma edificação, a gente vai olhar tudo isso. E a revisão tarifária, a ventilação natural, se está sendo aproveitado ou não está sendo aproveitado, a climatização mecânica, de que forma que é essa climatização, a iluminação natural, a iluminação artificial eficiente, a questão da envoltória, que nada mais é do que como foi feita a fachada, como que é a área envidraçada, se é um vidro de alta performance, se não é, o quanto de luz que ele ganha, né? Automação, a parte de adequação harmônica e a parte de retrofit de sistemas, como é o caso. Então são vários estudos que são avaliados para você potencializar esse ganho. Então aqui começa a detalhar um pouquinho esses estudos. Então, análise da revisão tarifária, muitas vezes você está pagando muito mais do que você deveria estar pagando, porque você contratou a sua energia de forma errada. Então, isso já traz um ganho muito interessante. Tá? Então, na primeira etapa, a gente vai mostrar esse diagnóstico de quais são as principais estratégias e qual que é o potencial de redução. Esse daqui, por exemplo, que a gente tinha feito com o Shopping Center, ele ia reduzir R$87.000 por mês a conta de energia, a partir do diagnóstico preliminar que foi feito, adotando algumas estratégias aí de redução de consumo de energia. Tá? Isso dava um payback de 0,7 meses. Auditoria energética, simulação calibrada, então é nada mais do que a gente confrontar como ele é operado e como ele deveria estar sendo operado.
tá? Através de um software de simulação computacional, a gente cruza dados do consumo e os dados de operação e simula o funcionamento do prédio durante as 8.760 horas do ano, trazendo aí qual a melhor estratégia. Tá? Algumas estratégias de controle e monitoramento, né? Aquele velho ditado, né? Quem não controla e quem não monitora não sabe se está gastando pouco, se está gastando muito. Então são alguns sistemas de monitoramento que a gente usa para controlar isso também. Toda a parte de auditoria energética, para entender como ele está sendo operado e fazer a simulação energética calibrada, né? Onde eu vou calibrar a minha operação à necessidade real da edificação e não simplesmente fazer como eu sempre fiz a vida inteira. Tá? Aí a gente faz estudos de fachadas, estudos bioclimáticos, para entender a questão do conforto térmico. Né? Não adianta a gente ter um prédio muito envidraçado no Brasil, porque a gente está num país tropical. Né? A gente ganha muita luz, ganha muito calor. E aí eu tenho que usar ar-condicionado para resfriar. Então, onde a gente vai buscar esse equilíbrio, a gente vai fazer isso através de simulações computacionais para definir o tipo de marco de brise que eu vou colocar na fachada, o tipo de abertura que vai ter, se o vidro vai ser pequeno, vai ser grande, que lado que vai estar esse vidro. Tudo isso é feito através de softwares de simulação para a gente entender como que isso funciona. Toda a parte de iluminação artificial, né? Então a gente tira uma lâmpada fluorescente T8 igual essa aqui de 40 watts para uma lâmpada de 6 watts hoje, que tem o mesmo índice luminoso e vai garantir o mesmo iluminamento aqui no ambiente, consumindo muito menos energia. Né? São as chamadas lâmpadas de LED. Tá? Correções de harmônica e redução de energia reativa, isso é muito indústria e shopping center. A troca ou modernização de equipamentos, então por que usar um chuveiro elétrico se eu posso usar um aquecedor solar, que vai me trazer água quente também da mesma forma, né? E eu posso trabalhar isso dentro de qualquer tipo de construção, né? Seja ela comercial, residencial, industrial. Tá? A questão da energia fotovoltaica, que tem uma grande mudança no mercado brasileiro a partir de dezembro de 2014, onde a ANEEL muda a forma de a gente gerar energia. Até 2014 era proibido a gente gerar energia fotovoltaica e jogar na rede. Hoje ela é incentivada. Então eu gero energia na minha casa, durante o dia quando eu não estou usando eu jogo isso para a rede, à noite quando eu for usar que eu não estou gerando eu puxo da rede. Então você tem lá um saldo que você pode ficar usando isso durante 3 anos. Tá? Então isso traz um ganho muito grande, não só de qualidade quanto de segurança para não faltar energia na sua residência. Tá? O plano estratégico de otimização energética, quando a gente fala em processo, né, às vezes o processo da indústria, uma coisa pode gerar energia através de um sistema de cogeração, que muitas vezes a gente aproveita. Então, para cada uma dessas etapas, a gente vai criando matrizes de decisão para o nosso cliente, onde ele parte de um baseline, e aí no cenário 1, cenário 2, cenário 4, você vai montando os cenários. Ah, com essa estratégia eu tenho uma economia de tanto, com essa estratégia eu tenho uma economia de tanto, se eu cruzar essas duas eu tenho uma economia de tanto, e aí você vai trazendo condições do cliente tomar uma decisão, que muitas vezes vão trazer uma redução de investimento, no caso de um projeto novo. Então, aqui é um caso real que a gente fez no Mercado Livre em São Paulo, onde teve um desinvestimento de R$2 milhões na obra que estava sendo proposta. Tá? E a gente teve uma redução do custo operacional, né, de mais R$1,5 milhão aí de reais. Então, você olhar isso de forma antecipada vai te trazer bons resultados, né, financeiros, né? E a gente nunca pode esquecer que sustentabilidade é o tripé, é o social, o ambiental e o econômico. Tá? Então aqui são modelos de negócio onde a gente busca esses recursos, ou através de DBOT, onde as empresas fazem o investimento, você não precisa investir num sistema fotovoltaico, a empresa investe, faz a instalação e com a economia que você está gerando, você paga essa alocação desse sistema. A mesma coisa acontece com a iluminação LED. Né? Eu posso buscar linhas de financiamento, hoje nos bancos tem linhas de financiamento específicos para construção sustentável com taxas de juros muito menores. Eu tenho aquisição direta, quando o payback é muito rápido. Eu tenho alocação dos sistemas, eu tenho contratos de performance. Tá? Vários modelos. Depois a gente parte para um projeto de implantação, olhando essas estratégias de forma combinada. E, principalmente, um sistema de gestão para a operação de tudo isso. Não adianta a gente fazer tudo isso certo no momento inicial, depois de 2, 3 anos você esquecer de como que deveria estar sendo operado. Então você faz um sistema de gestão para a operação isso ao longo da vida útil do edifício como um todo. Né? Isso vai te trazer um ganho não só no primeiro momento, mas durante toda a vida útil do empreendimento. Para vocês terem uma ideia, praticamente 23% dessas estratégias se pagam em menos de 2 anos. Tá? Praticamente 50% dessas estratégias se pagam em menos de 5 anos. Você não constrói nada para menos de 20, 30 anos. Então faz todo sentido a gente estar olhando isso de forma diferente,
porque isso traz resultado e muito resultado. Tá? Inventário de emissões de gases de efeito estufa, né? O mundo inteiro hoje se baseia em gás equivalente, né? E a gente tem hoje isso como uma prerrogativa quando a gente trabalha com investimentos de fora, por exemplo, né? Então a gente tem que estar fazendo o inventário. Aqui tem os 3 principais sistemas de certificação que eu comentei, o LEED, o Aqua e o Procel, que pode ser a nossa cereja do bolo. Então depois de eu fizer todo esse trabalho de otimização, eu posso buscar inclusive uma certificação ambiental e poder explorar isso ainda na mídia como um empreendimento sustentável. Tá? Essa mesma metodologia ela se aplica para água, para resíduos e para o ambiente interno, que é a qualidade ambiental interna. Tá? São as mesmas 6 etapas, só que com foco em redução do consumo de água, em redução de resíduos e na questão da qualidade ambiental interna para aumentar a produtividade. Né? Então é uma metodologia muito simples que se aplica a qualquer tipo de construção. Para a gente encerrar, eu vou deixar aqui alguns exemplos de empreendimentos sustentáveis. Aqui é a mesma metodologia feita para a água, que é a parte da auditoria hídrica, o cálculo do balanço hídrico, né, para a gente entender aí os consumos. As principais estratégias seria a redução do consumo de água, né, o uso de água pluvial, o uso da água cinza, o uso da água sanitária, que é o esgoto negro, através de sistemas economizadores. A gente tem torneiras hoje que gastam 0,8 litros por minuto. Eu tenho válvulas de descarga que são com sistema pneumático que gasta 0,7 litros por descarga, enquanto a bacia normal gasta 6 litros. Né? Captação e aproveitamento da água pluvial, água da chuva. Tá? Tratamento da água cinza e da água negra, que dependendo do tratamento você pode até beber essa água, é o que Israel faz. Israel não tem água, então gera o esgoto, trata e bebe de novo aquela água, que é a única que ele tem. A gente ainda não chegou nesse ponto, mas quem sabe, se a gente não fizer nada, a gente vai ter que chegar a essa questão. Tecnologia ela existe, né? A gente sabe que ela está aí disponível. Tá? Aproveitamento da água pluvial, através das drenagens superficial, que evita até a questão das enchentes, né? Desde que a gente faça isso da forma correta. Monta-se de novo vários cenários, escolhe aí os cenários e faz a aplicação. Para a gente fechar, eu deixei alguns estudos de caso aqui, de construções que a gente aplicou esse modelo. Então, esse aqui é um prédio da antiga das Lula em São Paulo, onde teve 50% de economia de água e 14% de economia de energia na edificação. Aqui são 4 torres comerciais que a gente construiu em São Paulo, 31% de economia de água, 15% de economia de energia. Aqui o Hotel Hilton no Rio, 40% de economia de água, 15% de economia de energia. Tá? Aqui lojas, sem distribuição, aqui um shopping center em São Paulo, 66% de economia de água, 20% de economia de energia. Tá? Aqui prédios existentes que foram retrofitados, o edifício Birman teve 41% de economia de água, 19% de economia de energia. Aqui o Hotel Blue Tree em São Paulo, 20% de economia de água, 47% de economia de energia. Aqui um outro prédio comercial. Aqui outros hotéis no Brasil, aqui o Hotel Sheraton lá em Recife, Pernambuco, né, na reserva do Paiva. Shopping Metropolitano da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, 68% de economia de água, 18% de economia de energia. Tá? E aqui alguns empreendimentos certificados no Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O Museu da Imagem e Som, que está em fase final de construção lá em Copacabana. Né? Aqui o Museu da Arte do Rio. Aqui a Biblioteca do Parque Estadual, no Rio de Janeiro. O Estádio do Maracanã e o Estádio do Mineirão. O primeiro estádio LEED Platinum do mundo. É o estádio mais sustentável do planeta hoje, é o Mineirão. Tá? Então são exemplos aí de construções novas ou reformas que passaram por esse modelo e hoje são referências não só no Brasil, como no mundo todo. Né? Então é isso. Construção sustentável é possível. Basta a gente ter vontade de fazer de forma diferente. Ok?